Pronto? Vamos à palavra do Senhor. No mês de julho, aconteceu algo muito importante no mundo. Deu-se início às Olimpíadas. E com ela, inaugurou um novo tempo. Não foi um simbolismo para a igreja do Senhor. Foi a clara e evidente cumprimento da palavra. Nossa, você está preocupado? Nem um pouco. Quanto mais se cumpre a palavra, mais perto o noivo está. Mas ainda estamos aqui e precisamos aprender, porque temos nós mesmos, a nossa família e os membros do corpo para cuidar. Então eu quero falar um pouquinho daquilo que aconteceu. Alguém pode achar, nossa, foi um simbolismo, nada a ver. Nada a ver para quem não conhece a Escritura. Tudo a ver para a igreja do Senhor. Para que você não fique enganado. Para que você não fale assim, quando que começou que eu não sabia? O que aconteceu? Onde eu estava? Então você vai ouvir um pouquinho daquilo que o reino das trevas apresentou para o mundo. Não acho que eu sou doido. Pelo contrário. As minhas faculdades mentais estão todas em dias. E eu sei quem é o meu Senhor. E acredito na palavra dele de capa a capa. O reino das trevas também acredita. O que ele faz é tentar enganar pessoas. Tentar enganar a igreja. Mas ele sabe que existe um Deus Todo-Poderoso. E a igreja do Senhor também sabe. Então nós precisamos estar guardados pela mão do Senhor. E uma nova fase se inicia em 2024. O que foi visto não foi simbólico, mas a clara demonstração do cumprimento do Apocalipse. Debocharam dos cristãos. Mas tudo bem, até aí, em todas as eras, tem deboche de quem nós somos em Cristo. Jeremias vai dizer que chegará o tempo em que as pessoas não saberão discernir entre o santo e o profano. Pedro vai dizer que haverá tempos de muitos escarnecedores. E o que vimos na abertura das Olimpíadas é para que nós tomemos conhecimento de que muito mais próximo do que eu e você imagina, o noivo vem aí. Cuidado. Pastor, o senhor está falando o que aconteceu lá, reproduziram a última ceia do quadro do pintor tal? Não, minha filha. Pintor tal, nem sei se conhecia Jesus. Mas a última ceia para nós tem um simbolismo totalmente diferente do que o pintor relatou. A mesa não era daquele jeito, tá? A gente já sabe de tudo isso. Mas o que é a última ceia para mim e para você? A última ceia começa a inauguração de um novo tempo para a humanidade. O Senhor Jesus traz os seus discípulos, se assenta com eles e revela o que irá acontecer. Acaba a ceia.
Jesus é morto. Só que ele deixa para esses discípulos o poder, a incumbência, a responsabilidade de levar a toda a humanidade o poder que ele apresentou aos seus discípulos. No livro de Atos nós vamos ver mais ou menos 30 anos da história da igreja primitiva, como devastou o inferno com a apresentação de Jesus, a graça para o mundo todo. Leia Atos, vocês vão ver a manifestação sobrenatural, milagres que a igreja fazia. O Senhor Jesus já não estava mais aqui. Lembra? Só o lenço trazia as pessoas traziam lá na Ásia, na África, tal lugar, Paulo está assim, ele treinou discípulos e mandava eles. Eles iam, pegavam pertences pessoais e levavam, quando relava a mão, passava em alguém, era curado na hora. 30 anos de poder sobrenatural a humanidade experimentou, desde a última ceia, quando Jesus vai embora e ele dá a nós, ide por todo mundo. Começou com eles, está até hoje sobre as nossas vidas. E o que foi retratado nessa Olimpíada? Um homem seminu. Mas é uma homenagem ao deus Dionísio, na Grécia, ao deus Baco para os romanos, um deus de orgia, um deus que eles comemoravam esse Deus com toda a podridão do mundo. E se não bastasse isso, na presença de crianças, vocês viram isso. Naquela mesa estava repleto de drag queen, LGBTQIA+, todo tipo de pessoas que não entenderam a sua identidade. O que acontece? Do mesmo jeito que para nós a ceia inaugurou uma nova era para a igreja do Senhor, estou indo, mas deixo sobre vocês o meu ensinamento, o meu poder, saiam e impactam o mundo. Para nós é isso. O que foi inaugurado é uma nova era deste mundo. Eu, o reino das trevas, vocês discípulos, peguem os ensinamentos e agora vocês saiam no mundo e devastam o mundo. É a mesma mensagem. Cuidado. Cuidado. Na última ceia, Jesus era o centro. Nessa, é um Deus de orgia. Na última ceia, quem estava sentado eram discípulos que aprenderam do Mestre o que deveria passar para a humanidade, para que ela se voltasse a Deus. Nessa, toda espécie de pessoas que infelizmente não entenderam a sua identidade em Cristo. Do mesmo jeito que Jesus, saiam e propaguem os meus ensinamentos. A última ceia deles, saiam e propaguem os meus ensinamentos. Tome cuidado. O que mais? Tinha um ladrão da tocha. O ladrão sai pulando de prédio em prédio, levando toda a luz da cidade, levando fogo. E ele chega em uma casa, ele entra pela janela. O livro profético de Joel, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Se você não leu o livro de Joel, você precisa ler. Ele retrata como será o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do juízo. Não somente um dia, mas um tempo de juízo que está chegando. Ele vai retratar do 1 até o meio do capítulo. Mas depois ele diz assim para o povo de Deus: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo,
santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da recâmara, sai a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupe, ó Deus, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O dia do juízo, a fase que nós começamos a entrar, é jejum, oração e santificação. O ladrão vem abrindo a janela da minha e da sua casa, se nós não vigiarmos. Joel é um livro profético. E qual é a mensagem da igreja hoje? O que é que nós estamos falando para o mundo? Que até agora ainda não vi a igreja num todo se manifestar. Porque foi apresentado ao mundo uma nova era. Eu não sei, eu não posso afirmar se o anticristo já chegou, já vai chegar, vai. Se ele já, a gente vai conhecer ele amanhã, eu não me importo com isso. Eu estou dizendo que se a escritura estiver certa como ela está, se deu abertura de selo. Cuidado, o noivo vem aí. Cuidado. O que mais, pastor? Então tinha o ladrão da tocha, mas a Bíblia já disse dele. Tinha o cavalo sobre as águas. Apocalipse 13, do 1 ao 3. Chega na sua casa e vai ler. Tinha um cavalo sobre as águas. O que mais, pastor? Tinha o cavalo branco. Como em Apocalipse 6, 1 e 2. E o que acontecia com o cavaleiro no seu cavalo branco, em Apocalipse 6, 1 e 2? Ele chegou e todas as nações seguiriam ele. Como que aconteceu? Um cavalo branco, com pessoas com as bandeiras na mão, representando as nações da terra. Eu não sou doido. Em mim habita o Espírito Santo. E há 2 semanas que isso me incomoda, porque eu sei que está próximo à vinda do Senhor. De repente é para essa geração mesmo. Cuidado. Cuidado. Esse cavaleiro, apesar dele ser branco, esse cavalo, ele é o do engano. É ele que vai enganar as nações. Num primeiro momento, paz. Num segundo momento, terror. Parou por aí? Não. Também tinha um bezerro de ouro. Todo mundo sabe a história. Sai o povo do Egito. Deus fazendo milagres, participando de milagres. Dá para entender você passando no meio, água, e você ali no meio, em terra seca. Pragas, e Deus te livrando. Morria tudo quanto é egípcio, seus bens, boi, tudo. E onde morava, a terra que habitava o povo de Deus, não acontecia nada. E agora Moisés sobe para falar com Deus. E o povo no pé do monte. Nós queremos um bezerro. Nós queremos festejar. Um bezerro é festejar. Tinha um bezerro também. E o que significa esse bezerro? O povo de Israel saiu, viu tudo isso. Obriga agora Arão a fazer um bezerro. Precisava festejar. Significa apostasia.
que está e foi liberada com muito mais força para que nós, um povo que já foi redimido, caísse no nada a ver. Está tudo certo, Deus de paz e amor. Vamos reescrever a Bíblia, como alguns já estão dizendo. Tome cuidado. Apostasia é para quem está na igreja não acreditar mais naquilo que o Senhor Jesus deixou como ensinamento. Ah, pastor, mas foi na França. É, na França. Por que na França? Sabe onde é o berço do humanismo? Do iluminismo? Sabe onde nasceu? França. Esse movimento, que o homem é o centro, que eu preciso e eu posso me satisfazer, que eu tenho direito, que eu posso tudo, nasce lá. Não ache que isso é acaso. Tome cuidado. Eu não rasgo dinheiro, tá, irmãos? Eu estou muito bem psicologicamente, mentalmente falando. Foi inaugurada uma nova era e a igreja do Senhor precisa estar atenta. O noivo está bem próximo. Tome cuidado. Ah, pastor, tem um negócio aí chamado geração woke. É, isso aí mesmo, tem mesmo. Daqui uns dias vocês vão pegar nojo disso, que vai chegar bem pertinho de nós. Ainda o termo está meio longe, mas o que eles fazem, o que eles acreditam, está bem perto de nós. Perda da identidade. Você não é nem homem nem mulher, você é o que você pensa, o que você faz. Tem gente agora que acha que é cavalo, porco, galinha. Já viram isso? Hã? Vi um vídeo, eu quase vomitei. Uma moça bonita se sentia uma porca. É? Sabe como estava o apartamento dela ou não? Meu Deus do céu. E essa geração woke, é tudo isso que eles pregam. A agenda LGBTQI, mudança de identidade, o homem pode tudo. E se o mundo ainda está violento para eles, sabe de quem é a culpa? Minha e sua, e de Israel. Haverá um tempo muito próximo, mas é muito próximo. Não irão nos perseguir somente por aquilo que nós acreditamos. Um dia eu pensei, não, perseguir minha vida física, isso aí já foi, mataram os cristãos lá na primeira igreja, na igreja primitiva. Não vai ser assim. Irão nos prender sim, cuidado. Espero que esse tempo já tenha se iniciado a grande tribulação. Que como assembleiano, tudo aquilo que eu acredito na Bíblia, nós somos pré-tribulacionistas. Mas e se não for ainda o tempo da grande tribulação? Será que você vai suportar? Já parou para pensar? Você sabe o que os cristãos, os atletas cristãos sofreram, estão sofrendo nessas Olimpíadas? Você sabe o que o povo de Israel, os atletas de Israel estão sofrendo nessas Olimpíadas? Já começou a perseguição. Essa também é uma agenda política dos políticos da esquerda. E o Brasil pagará um preço.
pelo que o nosso presidente também anda escolhendo. Ah, pastor, o senhor está falando de política? Eu não estou falando de política coisa nenhuma. Eu estou dizendo para você o seguinte: olhe a agenda das pessoas, dos candidatos, na hora que você for votar. Dá uma olhadinha. Aborto, mudança de sexo para criança, poliamor com criança. Essa agenda dessa geração woke. É isso que foi apresentado. Então tome cuidado. Porque a culpa da violência do mundo é sua, é minha e de Israel. Vou traduzir. A culpa da violência do mundo é do povo de Deus. Tome cuidado. Para encerrar. O que eu vejo disso tudo que foi apresentado ao mundo? É simples. Eu cheguei pelas águas, as nações me seguirão, liberei os meus discípulos para propagar e me representar. Esse é o reino das trevas. Vou entrar nas suas casas pela janela. Vou roubar a sua família e vou começar pelos seus filhos. Isso foi o que Deus testificou no meu coração. Tome cuidado. Nunca foi tão difícil educar uma criança. Tem 3 anos. Se eu falo sim, ele fala não. Se eu falo que é branco, ele fala que é preto. Eu sou Flamengo, ele é Corinthians. Só para me irritar. Cuidado. Quanto de jejum você tem feito? O que é que você está buscando? Qual é os seus planos? Quanto de secreto você tem? Aquele lugar que só entra você e ele. Você está ouvindo dele o que é para você fazer, porque você não é dono do seu nariz. Você tem um Senhor, você é servo, tratado como filho. A adoção se dará por completo no dia que a noiva chegar lá em cima. E vocês sabem disso? Se não sabe, vem quinta. O que é que nós estamos fazendo? Quanto de jejum tem feito pelos seus filhos? O que você tem colocado dentro da sua casa? Ele vai entrar pela janela. A profecia se cumpre. Então, para nós, de tudo isso que está acontecendo, o arrebatamento está próximo. Ah, mas o que é o arrebatamento, pastor? Vou te explicar, de repente você não sabe. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, um piscar de olhos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é a segunda volta do Senhor, é o arrebatamento da igreja. Se dará antes. Está preparado para receber o noivo nos ares? Então, após o arrebatamento, a noiva sai da terra. Inicia o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? Não é o juízo final. Inicia o tribunal de Cristo. Aqui na terra, começa a grande tribulação. A noiva arrebatada inicia o tribunal de Cristo. É onde a noiva estará de frente para o noivo, Jesus Cristo. E ele receberá da minha e das suas mãos as nossas obras. E nesse momento é onde as nossas obras passarão pelo fogo. Aquilo que é madeira, feno, vai queimar. Serviu para uma estação.
Aquilo que é pedra preciosa, ouro e prata, vai passar pelo fogo. Automaticamente será transformado em quê? Em galardão, que é a recompensa do que você fez aqui, da caminhada, do que você não desistiu, daquela ajuda que você deu, aquele evangelho que você falou para alguém e alguém aceitou a Jesus, da propagação do reino que você fez aqui, por servir a Cristo de todo o coração nessa vida. Inaugura-se o tribunal de Cristo. E após o tribunal de Cristo, a noiva receberá, eu e você, a noiva, a igreja, o nosso galardão. E o que irá acontecer? É o que eu vou falar nessa noite. As bodas do Cordeiro. O casamento de Jesus com a sua igreja, com a sua noiva. Ah, pastor, você não vai falar da volta de Jesus? Não, eu quero acreditar que você entendeu que Ele vai voltar. Que Ele irá arrebatar a sua igreja. Que Ele vai receber da minha e da sua mão os frutos e nos recompensar e nos dar o galardão. E após isso, nós entraremos para as bodas do Cordeiro. Quer dizer o quê? Que nesse casamento, nas bodas, só irão participar os crentes fiéis. Aquele que não parou, aquele que não desistiu. Somente os salvos pela fé em Cristo terão a honra e o privilégio de estar neste casamento. Somente os fiéis, aquele que perseverar até o fim, aquele que está vivendo em santidade, terá a honra de ser servido pelo próprio Jesus. Por isso, meus irmãos, desperta. Uma nova estação foi inaugurada. Como que você está vivendo hoje? Qual é os seus planos como servo e serva de Jesus? Qual o seu tempo para o reino? Não se esqueça que nós somos soldados à disposição daquele que nos chamou. Nada nos prende a não ser trabalhar para o reino. E o tema da minha mensagem nessa noite é as bodas do Cordeiro. Porque o cumprimento do Apocalipse já se iniciou. O casamento de Jesus e a igreja. A Bíblia vai relatar de vários casamentos. Jacó e Lia, Ruth e Boaz. Vai retratar também de casamentos ruins, como Acabe e Jezabel. Deus realiza o primeiro milagre num casamento, algo importante. E o casamento começava, na época, com um tratado, assinatura formal. O noivo pagava um dote, um valor pela noiva, e depois recebia a noiva. O casamento tem a sua beleza. Por isso, jovens, mantenha-se pura para o seu marido. Ah, só para as meninas, pastor? Não, é para os dois. Tome cuidado. O casamento é algo divino. Estou falando assinatura ali, não estou falando a existência do momento. Mantenha-se puro. Mas o maior casamento está por vir, que é a bodas do Cordeiro, como Apocalipse vai dizer. Então eu quero ler com você Apocalipse
19, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, João falando, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia. Sabe o que quer dizer aleluia? Glórias a Jeová, glórias a Deus. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízes, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de todos os servos. Segunda vez disseram, aleluia. E a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciões, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesmo já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo é os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Acontecerá as bodas do Cordeiro, logo após o tribunal de Cristo. Mas ele me diz, usando em sua parábola, ele diz sobre um noivo que viria, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, tinham azeite nas suas lamparinas, vocês já sabem da história. Escuta, já falamos aqui, 10 virgens, iguaizinhas, esteticamente. 5 loucas e 5 prudentes. Então, 10 esteticamente iguais, mas geneticamente diferente, de dentro para fora diferente. E ele diz que faltou o azeite. O azeite representa o quê? O Espírito Santo. Não disse que as 10 não tinham o azeite, disse que 5 tinha uma reserva fora da lamparina. O tempo que inicia-se é um tempo de eu e você guardar o que nós temos, buscar cada dia mais. Tome cuidado, não esteja desapercebido, que pode acabar o azeite e não dará tempo de comprar. Por quê? Já foi o arrebatamento. A igreja já está no céu. E não adianta clamar pelo noivo, porque no verso 12 dessa parábola ele vai dizer assim, abre. E o que ele vai dizer? Eu não vos conheço. Nunca teve intimidade. Como tem sido o seu secreto? Quanto tempo você passa com o noivo, com Jesus, durante a semana? Qual tem sido o seu período de jejum, de oração, de leitura da palavra, o secreto? Aquilo que ninguém pode fazer por você. Não vai dar tempo de comprar o azeite. Hora que voltar, o noivo já fechou as portas, a igreja já foi embora. Tome cuidado.
Não basta vir à igreja, esteticamente todo mundo parecido, e geneticamente. O que é que você faz quando você sai daqui? Qual tem sido a sua vida, a sua postura como discípulo de Jesus? Noiva do Cordeiro. Como que tem sido a sua vida? Não se iluda. O tempo já começou, o tempo do fim. Tome muito cuidado. A igreja arrebatada. Aqui, nessa terra, a grande tribulação. 7 anos de juízo de Deus. Depois o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E algumas características dessas bodas. O casamento mais importante que está para acontecer. Será um grande banquete. Jesus deseja cear com a igreja dele, com a noiva dele. Haverá um grande banquete. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não entra pela janela. Eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Ele deseja há muito tempo estar com a sua noiva, estar com a igreja. E o tempo está se findando dessa separação e esse casamento muito em breve irá acontecer. Olha os sinais. O reino das trevas é um jeito, o reino de Deus é outro. São opostos. Olha como se completa tudo que está acontecendo. Deus não nos chamou de segunda a segunda, essa vidinha, sem graça. Não! Nasce, estuda, cresce, paga boleto, leva para a escola, volta para a escola, limpa a casa, lava a louça. Não, isso é pouco para que Ele tem para mim, para você. Haverá um grande banquete e Ele quer servir a tua igreja, a noiva dEle. O que mais? Haverá a conclusão da redenção. Nosso espírito já foi redimido. Aceitamos Jesus. Mudou o nosso espírito. Com o arrebatamento, acabei de ler. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem aqui. Receberemos um corpo glorificado. Porque no céu, a corrupção não entra. O pecado não entra. Durante toda a história, Deus sempre desejou conduzir a igreja, a noiva dele, para esse casamento. Sempre. Agora com o corpo incorruptível, imortal, que você e eu vamos receber, nós poderemos entrar neste lugar. Porque já haverá concluído a redenção das nossas vidas. Corpo, alma e espírito. O que mais? Tempo de alegria para a noiva. Num casamento, a noiva não pode estar triste. É o dia que ela espera. E esse dia é o dia que eu e você espera. Um dia de alegria.
contrastando com aquilo que nós passamos aqui. Dor, choro, falta de saúde, tristeza, amargura, depressão, ansiedade, pecado. Esse dia é o dia de alegria. Deixamos para trás tudo isso. E agora vamos viver eternamente com Jesus. É uma característica das bodas do Cordeiro, o tempo de alegria. E eu quero concluir. Como no casamento apresentado na Bíblia, o casamento do Oriente, ele acontece em 3 estágios: noivado, apresentação e celebração. O noivado já foi. Você já aceitou Jesus? Você é noiva do Cordeiro. O noivado já foi. Já foi o noivado. A apresentação está chegando. Nós vamos apresentar diante do noivo. Está chegando. Porque quando nos apresentar diante dele, no tribunal dele, aí se dará a última parte desse casamento, que é a celebração às bodas do Cordeiro. Você acredita nisso? E o que é que você está fazendo para que isso se cumpra na sua vida? Está preparado para receber Jesus nos ares? Porque é isso que a gente crê. Que Ele vai nos receber nos ares, como a palavra diz. Quais as suas vestes? Porque depois do tribunal, Ele vai dizer que vai vestir a noiva dele, você e eu, a igreja, de linho finíssimo, de linho puro. Como que está as suas vestes? Está preparada a igreja do Senhor para num piscar de olhos, como Paulo fala aos irmãos de Coríntios? Num piscar de olhos. Não é a segunda vinda. Eu não estou falando do julgamento final, que a igreja vai voltar com o próprio Jesus e todo olho verá. Eu estou falando somente do evento da igreja, da noiva do Cordeiro, exclusiva. Não é para todos, é só para mim e para você. Como estão as suas vestes? Se o noivo voltar hoje, não abrir e piscar de olhos, você tem certeza que você vai ser recebido por Ele? Inaugura-se um novo tempo para a humanidade. Não deixe essa palavra desaparecer de dentro do seu coração, da sua mente. Naquela cena da Olimpíadas, uma orgia e crianças no meio. Tome cuidado com a sua família, com os seus filhos, com os ensinamentos. Pegue do Espírito Santo, encha a sua lamparina, mas tenha estoque, porque eu não sei como será a perseguição. Será que você vai suportar? Cuidado de não se apostatar da fé, não ser um náufrago da fé, como a Bíblia fala. Nossa, temos que mudar a Bíblia. Nossa, isso aqui é outro tempo. Cuidado! Cuidado com a facilidade que nunca existiu aqui. Aqui nunca houve facilidade. No mundo tereis aflições. Fique em pé, por gentileza.
Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele nunca nos escondeu que seria difícil. Mas também haverá um momento de felicidade com o noivo, exclusivo para você e para mim. É só para nós, a igreja do Senhor. O que é e como está a sua vida nessa noite? Qual é o seu envolvimento? Se você conversar com uma noiva, ela está ansiosa para receber o noivo. Ela está radiante, linda, formosa, não vendo a hora de encontrar Ele. Você tem essa paixão por Cristo? Seja sincero com você mesmo. Você tem essa paixão por Cristo? Como é que você vai recebê-lo? O noivo esperado, alguém que pagou o dote, o noivado já aconteceu. Lá na cruz pagou um preço alto pela noiva, por você e por mim. Quanto de paixão, quanto você ama o noivo. Você consegue saber? Olha para a sua vida. O quanto você ama o noivo, o quanto você o espera. Não se esqueça que não é da boca para fora, é do fundo do seu coração. O quanto você o ama. E Ele está chegando para buscar a sua noiva. Está preparado? Está preparada? Porque você cantou aqui que você já tinha colocado as suas vestes brancas. É verdade ou foi só da boca para fora? Mas nós vamos cantar de novo, do fundo do nosso coração. Porque se Ele arrebatar a igreja agora, eu e você, nós iremos encontrar Ele nos ares. Você pode cantar juntamente comigo? Você é noiva do Cordeiro, igreja de Cristo. Existe um momento que só a igreja vai participar. As bodas do Cordeiro. É para quem não desistiu. É para quem não parou no meio do caminho. É para alguém que amou o Senhor de todo o coração. Tempo de alegria, de regozijo, tempo de eternidade, tempo de reinado. A noiva é linda, meus irmãos. O noivo também. Vá para o secreto.
casa dele, a casa dele. Seja apaixonado pelo noivo nessa noite. E que se você não sente esse amor que o noivo tem pela noiva por você, hoje é o momento de você reativar essa aliança. Porque da parte dele nunca é quebrada. Ele não quebra a aliança. Mas de repente você acha que você quebrou a aliança com o noivo. Hoje é noite propícia para você refazer, reafirmar essa aliança, os seus votos com ele. Saia daqui apaixonado, apaixonada pelo noivo. Saia daqui apaixonado, apaixonada por Jesus Cristo. Saia daqui feliz da vida, alegre, porque o noivo está voltando para buscar a igreja. Não ache que a sua vida é mais dinâmica do que a vida com Cristo no céu. Você vai se surpreender do dinamismo que é o reino de Deus. E espero que você também não esteja no inferno, que você também vai surpreender o tanto que ele é pior do que você imagina. Ame o noivo de todo o seu coração. Tenha paixão por ele. E viva nesse mundo, nessa estação, esperando a cada segundo a volta do noivo. Encha sua lamparina do Espírito Santo. Tenha depósitos do Espírito Santo, para que quando o noivo chegar, não te pegue desapercebido. Ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. E como na última ceia, Jesus apresenta uma nova fase, a responsabilidade dos seus discípulos. E ele pediu para que nós fizéssemos isso até que ele volte.